Nas trilogias originais de Star Wars, idealizadas por George Lucas, os Lord Sith são vilões poderosos e malignos envolvidos em uma certa quantidade de mistério. Afinal de contas, como os Sith surgiram, quais são seus poderes e por que é que muitos fãs os consideram mais poderosos que os Jedi? É o que veremos no vídeo de hoje. Como já falamos no nosso vídeo sobre a Ordem Jedi, que está aparecendo aí na tela para você que ainda não assistiu, os ensinamentos da Força eram originalmente passados através da Ordem Jedi, muito pautada nos ensinamentos dos Dai Bendu, uma raça que prezava pelo equilíbrio na Força. Após a queda dos Jedi e a criação da Ordem Jedi, essa mentalidade de equilíbrio entre os lados é dispersada, uma vez que os Jedi se voltam de forma definitiva para o lado da luz e começam a refutar todo e qualquer ensinamento ligado ao lado sombrio. Durante muitos anos, essa mentalidade levou a Ordem a prosperar, até o momento em que um grupo de cavaleiros e mestres começou a se incomodar com as imposições da Ordem. Este grupo, que ficou conhecido como os Jedi Negros, era liderado pelo mestre Jedi Ajunta Pal. Eu vou fingir que nada aconteceu aqui, ok? Beleza. Vamos voltar. E aos poucos se envolveu com os ensinamentos do lado sombrio, entrando em conflito com a Ordem e, consequentemente, sendo expulsos, dando início a um período que ficaria conhecido como 100 anos de escuridão. Ao serem derrotados, os Jedi Negros foram exilados da galáxia e acabaram encontrando sua casa em um planeta longínquo chamado Korriban, que era povoado por uma raça de aliens chamada de Sith. Sim, gera um pouco de confusão, então só para esclarecer, é isso mesmo. Originalmente, os Sith eram uma raça isolada e esquecida pelo restante da galáxia, sem qualquer ligação com os Jedi de qualquer um dos lados. Os Sith eram uma raça humanoide de pele avermelhada, orgulhosa e violenta, que se organizava em uma cultura voltada para o lado sombrio, muito baseada na feitiçaria e na guerra. Apesar disso, os Sith eram sim uma raça sofisticada e inteligente, e inicialmente eram governados por uma monarquia dividida em castas, que eventualmente se transformou com a chegada dos Dark Jedi e o Mestre Pal. Ao dominarem a população local, os Dark Jedi foram chamados por seus súditos de Yannari em sua língua nativa, ou Dark Lords na língua comum. Como o primeiro Lorde dos Sith, Pal é o fundador do primeiro Império Sith, que começou a se expandir e tomar os planetas vizinhos. Isso leva a uma época conhecida como a Era de Ouro dos Sith, onde o Império, completamente esquecido pelos Jedi, dominou mais de 120 planetas na orla exterior. Com os anos, um processo de miscigenação intensa ocorreu, o que levaria a população do Sith a jamais ser a mesma. Através da avançada alquimia que a raça havia desenvolvido ao longo de séculos, essa mistura ocorreria baseada não em traços físicos, mas sim na predileção a manipular a força, na ambição ou na ardilosidade. Isso culminaria, anos mais tarde, em uma população Sith muito miscigenada e muito diferente do original, como por exemplo, Ludo Krish, Marka Ragnos e Naga Saddle, todos Sith de meio sangue. É na época de Naga Saddle, inclusive, que os Sith voltam a ter contato com a República, iniciando a chamada Guerra do Grande Hiperespaço, vencida pela República, que ainda assim não tomou conhecimento da fuga de Saddle e outros Sith, mesmo com a quebra e o fim do Império Sith. Juntas, a República Galáctica e a Ordem Jedi iniciaram a campanha de destruição dos templos Sith em cada um dos planetas tomados pelo antigo Império, mas seu inimigo permaneceu escondido e tramando. As guerras entre Jedi e Sith não terminariam aí, obviamente. Centenas de anos após o fim do Primeiro Império, um Jedi alçado ao posto de mestre chamado Skeri Khan se desvincula da Ordem, fundando a Irmandade da Escuridão e se declarando como Dark Lord dos Sith. Assim, Khan reúne os Sith restantes e forma o Conselho Sith, tornando cada um de seus membros também Lords. A Irmandade, que tinha como seu principal objetivo destruir a Ordem Jedi e impor um governo ditatorial, passou a recrutar jovens sensitivos à força através da galáxia, exatamente como os Jedi faziam. Esses jovens eram treinados no lado negro para formar um exército que pudesse bater de frente com as forças da República e que ainda assim não foi suficiente. Durante uma de suas campanhas, os exércitos Sith são drasticamente reduzidos após serem derrotados, e eis que entra em cena um dos mais importantes Sith da história, Darth Bane. Bane era um dos acólitos mais proeminentes de Korriban e, assim sendo, subiu de forma rápida nos rankings Sith. Durante seu aprendizado, no entanto, Bane começou a questionar os métodos da Irmandade e a desenvolver sentimentos fortes contra seu líder, Skeri Khan.
Movido por suas dúvidas, Bane se declara um Darth e, após matar seus mestres, parte para buscar o conhecimento perdido do Lord Sith Revan. Ao encontrar o que procurava, Darth Bane se convence de que a Irmandade está de fato errada em sua metodologia e que assim jamais será capaz de derrotar os Jedi. Ele então se reúne com a Irmandade e Scary Khan, sugerindo um método diferente que aprendeu em seus ensinamentos individuais. Ao colocar em prática a estratégia de Bane, Scary Khan e os demais Sith, juntamente dos quase 100 Jedi que enfrentavam, morrem, colocando um fim à Irmandade das Sombras exatamente como Bane havia desejado. O único sobrevivente do confronto, uma vez que foi proibido por Khan de participar da batalha, Bane se torna o único Lord Sith vivo e toma para si um aprendiz, Darth Zana. Assim se inicia a tradição Sith conhecida como a Regra dos Dois. Ao contrário da ideologia de igualdade entre os Sith que a Irmandade propunha, a regra imposta por Bane define que os Sith devem ser apenas dois, mestre e aprendiz. As razões para essa decisão partiam dos ensinamentos antigos e desconhecidos até então pelos Sith da época e também pelo momento. Bane acreditava que a quantidade de Sith gerava discordâncias frequentes e, consequentemente, os tornava incapazes de agir contra os Jedi. Além disso, a mentalidade igualitária também os tornava fracos aos olhos do novo Darth, uma vez que isso os impedia de se conectar de maneira mais profunda com o lado negro e, assim sendo, tomar cada vez mais conhecimento de suas habilidades. Além disso, a existência de apenas 2 Sith no lugar de um exército inteiro significa que passariam despercebidos pelo Jedi e pela República Galáctica. Bane valoriza entre seus ensinamentos a paciência, o planejamento e o conhecimento teórico sobre a força, coisas que os Sith anteriores pareciam não entender. Com a nova regra, para se tornar um Lord Sith, o aprendiz deverá derrotar o mestre, provando assim sua superioridade e criando um sistema onde, geração após geração, os novos Lord Sith são mais poderosos do que os antigos. E é exatamente isso que ocorre, sendo o próprio Darth Bane o primeiro mestre a ser derrotado por seu aprendiz. A estratégia traçada por Darth Bane com a regra dos dois se prova altamente eficaz. Quando o Sith Moon, conhecido pelo nome de Darth Plagueis, se encontra no ápice de seu poder, a República e os Jedi há aproximadamente 1000 anos acredita que os Sith foram dizimados, o que significa que durante todo esse milênio, os Dark Lords puderam tramar e aprender sem interferência da Ordem. Plagueis, também conhecido como Sábio, toma para si um pupilo do planeta Naboo que atende pelo nome de Chief Palpatine. Embaixo do nariz da República, os dois traçam planos para derrubá-la, mas não antes que Darth Sidious mate o seu mestre e tome o seu lugar, manipulando o jovem Anakin Skywalker e tomando para si um novo aprendiz, Darth Vader. Com a queda da Ordem, os Sith mais uma vez se veem à frente do poder, criando um novo império, este em toda a galáxia, o que prova que Darth Bane estava certo em suas concepções. Sidious, inclusive, é um seguidor ferrenho de suas ideologias, sendo muito mais devoto ao lado sombrio e à força como uma entidade do que propriamente a uma suposta Ordem Sith, que na verdade nunca mais existiu após Bane. Darth Vader, por outro lado, é um dos muitos Jedi que se voltaram para o lado negro e, mesmo sendo extremamente poderoso, começa a ser visto por seu mestre como fraco e incapaz de tomar o manto de Dark Lord dos Sith para si. Em teoria, Vader deveria estar tramando para matar Palpatine e assumir o poder, algo que só demonstra quando se encontra com Luke, ao propor que reinem o universo como pai e filho. De toda forma, é ele o responsável a colocar fim de vez ao Sith, uma vez que com a morte de Vader e Sidious, sim, eu vou considerar que ele morreu, ok? Ok? Sem vovô Palpatine, sem todos os Sith. I am all the Sith. I'm all the Jedi. Voltando. Uma vez que com a morte de Vader e Sidious, os ensinamentos angariados ao longo de milênios não mais poderão ser passados adiante de mestre para aprendiz, um dos problemas que nem mesmo Bane previu em sua concepção da regra dos dois. Apesar disso tudo, os Sith ainda podem voltar. O processo seria muito mais lento e exigiria paciência e dedicação, uma vez que aquele que esteja disposto precisaria viajar pela galáxia à procura de antigos templos, holocrons e quaisquer outras formas de se conectar com os milênios de ensinamento Sith. Ou seja, dava para ser muito mais criativo do que eu sou todos os Sith. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais vídeos como esse. Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com algum amigo que dá uma força gigante. E deixa aí nos comentários quais as suas opiniões sobre o Sith. Falou e até a próxima.